Boa noite, irmãos e irmãs. Eu saúdo todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Paulo diz para nós em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6: todavia para nós só existe um Deus e Pai, e é diante desse Pai que nós nos prostramos em louvor e em adoração. E é a palavra do Pai quem vai inspirar o nosso coração e vai nos ensinar como nós devemos adorá-lo e engrandecer o seu nome. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer duas leituras. Primeiro em Atos, no capítulo 1, no verso 8. Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, chame esse irmão, essa irmã para ler com você, porque é pela palavra que o Espírito testifica ao nosso coração. Atos 1:8, um versículo só, um versículo bem conhecido, e quem dera um dia nós nem precisássemos ler mais, mas que já tivesse gravado na nossa mente, no nosso coração. Atos 1:8 vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora vai lá para o capítulo 8. Atos 8, verso 26. Guarda o verso do 1:8 no seu coração. Mas recebereis poder para serem minhas testemunhas. Agora o verso 26 do 8. Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxime-te desse carro e acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. Amém. Irmãos, o tema da meditação de hoje é a igreja e o movimento do Espírito.
Pensando em tudo que nós temos vivido, falado na escola bíblica dominical, nos encontros, pensando nesse desejo, nessa visão que nós temos compartilhado de sermos uma igreja missional, uma igreja sempre e cada vez mais envolvida com o discipulado, com a evangelização, com ser e com fazer discípulo. Eu gostaria de hoje, então, a gente meditar nesse tema. E eu gostaria de trazer a você, para começar a nossa reflexão, duas afirmações muito preciosas. A primeira, dita por um bispo anglicano, William Temple, teólogo, pastor anglicano, um homem envolvido com missões, com evangelização, e falando da vida da igreja, e falando da evangelização, do papel da igreja, ele vai dizer algo muito interessante. A igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe em benefício dos que não são membros. Há uma outra frase muito interessante, também de um pastor, de um teólogo, de um grande servo de Deus, um homem que morreu no cárcere porque não negou a fé, porque não negou o seu chamado de ser discípulo. Estou falando do pastor chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele vai dizer o seguinte: a igreja só é igreja quando o é para os de fora. Eu acredito que ambos, homens de Deus, em momentos distintos, em denominações diferentes, homens servindo a Deus no mesmo intuito e extremamente inspirados quando ambos afirmam essa verdade sobre a vida da igreja. Eu acredito que eles foram tão inspirados quanto Pedro, quando Jesus pergunta: Pedro, quem que o povo está dizendo que eu sou? E eles respondem: o senhor é Moisés, o senhor é Elias, o senhor é João Batista que voltou dentre os mortos. E Jesus afunila: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. E aí Jesus disse: Simão Barjonas, bem disseste, mas isso não foi a sua sabedoria, o Espírito Santo te revelou. Eu acredito que tanto Dietrich quanto o William Temple foram abençoados ao dizer isso, porque, meu irmão, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, Atos 1:8, e na verdade todo o livro de Atos, nós vamos exatamente aprender em Atos dos Apóstolos qual é a finalidade de sermos igreja e em qual direção devemos seguir enquanto igreja do Senhor Jesus. E o contexto maior de Atos, é importante nós sabermos isso para entendermos ambas as passagens que nós lemos, começa antes do Pentecostes. Jesus aparece aos discípulos, capítulo 24 do Evangelho de Lucas, verso 49, e dá uma ordem para os discípulos. Ele diz: permaneçam na cidade, não saiam da cidade, até que do alto desça poder do Espírito Santo sobre a vida de vocês. E passam-se os dias, chega-se a festa de Pentecostes, e eles reunidos então numa assembleia de 120 irmãos, orando ao Senhor, recebem o Espírito Santo. Nós conhecemos o texto. E aí, meu irmão, então lá em Atos capítulo 2, no descer do Pentecostes, no descer do Espírito Santo, no Pentecostes, se cumpre as promessas de Jesus, e a igreja então é revestida com o poder do alto, a igreja é visitada, a igreja, meu irmão, é habitada, a igreja, meu irmão, recebe vitalidade pelo próprio poder do Espírito Santo. E é importante a gente lembrar quais são as funções do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na vida do povo de Deus. O Espírito Santo, nós podemos dizer, é aquele que testifica Cristo no nosso coração. Abre parênteses, uma das principais doutrinas da teologia protestante reformada, testemunho interno do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem testifica aquilo que nós lemos nas Escrituras a respeito de Cristo. Nós lemos e o Espírito Santo comunica ao nosso coração a veracidade de quem é Jesus. É o Espírito Santo que diz ao nosso coração que Ele é, de fato, Filho de Deus. É o Espírito Santo que comunica ao nosso coração a suficiência da graça, a suficiência do amor, a suficiência da cruz como ato de justiça e salvação em nosso favor. Mas se a gente pensar ainda na função do Espírito Santo, e talvez aqui uma das minhas preferidas, o nosso Paráclito, o Consolador. O Espírito Santo é aquele que foi enviado para nos consolar. E a palavra vai dizer, meu irmão, que nesse consolar das nossas vidas, o Espírito Santo intercede por você, intercede por mim, até quando nos faltam palavras, até por gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos consola nas nossas dúvidas, nos orienta nas nossas dificuldades, nos
cura, meu irmão, nas nossas feridas da alma, do coração, é aquele que consola. Como Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. E eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. É aquele que vai nos consolando. O Espírito Santo é aquele que suscita dons na vida da igreja. É aquele que chama homens, mulheres para os ministérios, meu irmão, para trabalhar ao reino. É aquele que dá os carismas, que vai equipando a igreja com dons diversificados para que a igreja cresça, para que a igreja avance. Mas eu quero chamar a tua atenção lá para Atos 1:8. Quando nós lemos Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Meu irmão, o texto é muito claro. Uma das funções do Espírito Santo é te equipar para que você saia e anuncie quem é Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo te ungiu, o poder do Espírito Santo habita em você, te selou, te capacitou, meu irmão, te levanta como servo de Deus, para que você vá ao mundo e diga quem é esse Deus maravilhoso. Uma das funções do Espírito Santo é fazer com que você se mova em nome de Jesus. O Espírito Santo coloca a comunidade, meu irmão, em marcha, em progresso. O dinamismo do Espírito, a vitalidade do Espírito nos impulsiona a sear, a anunciar quem é Jesus Cristo. Em outras palavras, eu e você, meu irmão, recebemos o Espírito Santo justamente para que o Evangelho não fique confinado nessas quatro paredes. Como diz Dietrich Bonhoeffer, você recebeu o Espírito Santo para ser igreja lá fora, fora da igreja. Nós recebemos o Espírito Santo, meu irmão, para sermos igreja fora da igreja. E não me entenda aqui como algo relacionado a qualquer tipo de ideia de desigrejado, não. Mas você recebeu o poder de Deus para ir até aqueles que não conhecem o amor de Deus. Nós somos a comunidade de discípulos que se movem, meu irmão, na direção daqueles que ainda não tiveram o privilégio de ouvir o amor de Deus, de se decidir pelo amor de Deus. Nós, quando lemos a palavra, somos esse povo em marcha, esse povo que caminha, esse povo que se move, esse povo que avança, essa comunidade, meu irmão, que sempre está em movimento, seguindo a direção do Espírito. E esse movimento é sempre no encontro daquele que ainda não ouviu o Evangelho. Interessante o texto de Atos: vocês vão receber poder e vocês vão ficar no templo em Jerusalém. Vocês vão receber poder e vão dar força às estruturas caducas do judaísmo discursivo do nosso tempo. Jesus não disse isso. Vocês vão receber poder, vocês vão romper com esse odre velho que é a nossa religião discursiva. Vocês vão receber poder e vão romper, meu irmão, com esse pano que tenta colocar remendo, com essa religião que não toca, que não salva, que não inclui, mas que exclui. Vocês vão receber poder e vão ser sinais vivos do poder de Deus. Marcos 16, 15, 16, Jesus diz: ide pregar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, e esses sinais hão de acompanhar vocês. Vocês vão curar em meu nome, vão libertar em meu nome, vão fazer prodígios, sinais maiores do que aqueles que eu fiz. Interessante a gente observar o que esses homens de Deus disseram e o que o texto de Atos nos diz. Porque quando nós olhamos o que Atos nos diz, meus irmãos, nós entendemos que o movimento do Espírito é sempre para fora, nos lançando ao mundo, nos lançando no encontro do outro, que ainda vive nas trevas, por não conhecer esse Deus que é luz. O Espírito, meu irmão, não vai te mover para dentro. O movimento da igreja não é das portas para dentro, o movimento é das portas para fora. Meu irmão, olha, preste atenção: o que você fala aqui dentro da igreja não vai mudar o mundo. O que você faz aqui dentro da igreja não vai impactar a vida das pessoas que estão lá fora. Meu irmão, o que você se esmera aqui dentro não vai, meu irmão, talvez de forma significativa evolucionar a vida daquele que está prostrado. Mas o que você faz no mundo, enquanto igreja, isso vai impactar a vida das pessoas. O que você não muda o mundo numa hora e meia de culto no domingo à noite. Você muda o mundo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, sendo luz, sendo sal, sendo boca de Deus, discipulando, cuidando, derramando o amor de Deus na vida do outro. É lá fora que você muda o mundo. Por isso estava William Temple, estava certinho: nós existimos não para nós mesmos. A igreja não existe para si mesma. A igreja existe para abençoar e alcançar outros. Há uma problemática nisso.
Gosto muito desse pastor Ricardo Agreste. Ele vai dizer também algo muito importante em um livro chamado Igreja Tô Fora. Ricardo Agreste é professor, teólogo, um dos coordenadores do curso do CTPI, o Centro de Treinamento e Implantação de Igreja. Também trabalha na revitalização de igreja. Olha o que ele vai dizer. Quando nós acompanhamos o movimento do Espírito, gradativamente a igreja é transformada numa associação religiosa dedicada a organizar atividades de entretenimento e enriquecimento cultural de seus membros. E os que não pertencem ao grupo deixam de ser o alvo de interesse da igreja para se transformar na grande ameaça à mesma. Qual é o nosso problema, meu irmão? O problema é nós não entendemos que o Espírito não nos chamou para aqui. O Espírito nos lança para fora. O nosso problema é que às vezes nós nos fechamos para o mover do Espírito. E ao invés de nos colocarmos em movimento, nós nos voltamos para nós mesmos, como se a nossa missão fosse defendermos com unhas e dentes a nossa religiosidade, o nosso jeito de cultuar, a nossa denominação, meu irmão, a nossa vida religiosa, o nosso costume religioso, assim como o judaísmo, que não era para fora, não era para alcançar os outros, mas a incumbência do judaísmo no tempo de Jesus era se sustentar a si mesmo, era sustentar as suas próprias estruturas. A igreja erra quando não se volta para fora, mas se volta para dentro e gasta todo o seu tempo, todo o seu recurso, toda a sua energia, gasta horas e horas e horas em discussões, mas que não levam ao mundo, não levam aos campos, não levam às searas. Não há problema nenhum em termos de atividades, em termos de entretenimento, em nos divertirmos, não há problema nenhum na nossa forma de culto. Isso é bom, isso agrada a Deus, mas o problema é quando isso é o fim em si mesmo, porque aí nós erramos. Esse não é o movimento do Espírito. Nós nos reunimos, nos alimentamos, cultuamos, aprendemos, e o Espírito nos lança a Samaria, a Jerusalém, a Cesareia, a Judéia, aos confins da terra. O Espírito te capacita a romper todo tipo de barreira. E aí então a primeira lição nós temos que nos perguntar é: para onde você está se movendo? Nós precisamos alinhar a direção. O nosso cristianismo nos move para onde? Para dentro ou para fora? O nosso cristianismo nos faz marchar para onde? Qual é a direção que nós estamos seguindo enquanto servos do Senhor Jesus? Para onde marchamos? Estamos nos encontrando com quem durante a semana? Estamos nos derramando aonde? Como? Qual é a direção que nós temos seguido? Meu irmão, é quando nós seguimos a direção do Espírito, quando nós somos igreja para fora, quando nós somos igreja para abençoar e alcançar outros, meus irmãos, de fato, de verdade, nós somos sal, nós somos luz. Você se torna bálsamo de Deus, cura de Deus na vida do outro, sinal do reino de Deus, sinal do poder do Espírito de Deus na vida de outros. Mas o texto segue. E aí eu quero entrar com você nessa história de Filipe, porque o que Filipe faz aqui é um desdobramento de Atos 1:8. O texto de Filipe, meus irmãos, nesse encontro inusitado com um eunuco, e o texto não dá nome para ele, só diz que ele é um oficial graduado da corte de uma rainha etíope. E interessante, o que Filipe está fazendo aqui é nada mais nada menos do que seguir na direção do Espírito. Atos 1:8, que desceu, capacitou e disse: agora vocês vão até os confins do mundo, anunciando, falando. E Filipe então vai nesse movimento e ele começa a anunciar. E ele vai a Jerusalém, Judéia, Samaria, anunciando, e de repente Deus diz: olha, se coloque a caminho, no caminho de Jerusalém a Etiópia, e o caminho está vazio, e lá você vai encontrar alguém. E se desenrola todo esse texto. De repente Felipe presta atenção, e lá vem um eunuco, alto oficial. E interessante porque não foi um acompanhar rápido, porque o texto diz que ele acompanhando. A ideia então é que ele foi ao lado daquele homem, a ponto de conseguir ouvir o que ele lia dentro daquela carruagem. E Filipe percebe que o texto era familiar, um dos textos mais importantes de toda a estrutura do judaísmo, de toda a literatura profética, Isaías capítulo 53. Opa, esse texto eu conheço. E aí então, meu irmão Felipe faz uma pergunta interessante: você está entendendo o que você está lendo? Lendo é a primeira parte, mas a pergunta é: entendes o que lê?
E o homem disse: como eu posso entender se ninguém me explicou até hoje? Sobe aqui. E Felipe sobe, e o texto diz que então Felipe, a partir de Cristo, começa a explicar o que é aquele texto e começa a expor em todas as escrituras o que dizia a respeito de Jesus. E aquele homem é tocado então pela palavra, e quando ele enxerga a vista água, ele diz: vamos parar, eu quero ser batizado. Eu entendo quem é esse Deus, entendo o que ele fez em Jesus, o que me impede de ser batizado. Então o texto termina com Felipe batizando aquele eunuco. E ele diz no verso 39: segue o seu caminho, não mais com dúvida, mas com júbilo, com alegria, porque quem entende a mensagem do Evangelho segue o seu caminho com alegria. E o Espírito leva Felipe então para outra direção. Algumas coisas aqui, meu irmão, muito importantes. Quando você seguir a direção do Espírito, passa aí para mim, por favor. Deus vai fazer com que você se encontre com pessoas que estão à procura de Deus. Quando você, meu irmão, decidir ser igreja para fora, Deus vai proporcionar encontros inusitados na sua vida. Quando eu e você decidimos dizer ao Senhor: Senhor, eu entendo para que eu fui chamado, eu entendo que a minha missão, a tua agenda para mim é ser discípulo e fazer discípulo. Deus vai, meu irmão, nos levar até aqueles que estão sedentos, pessoas que estão desesperadas para preencher o seu vazio, pessoas, gente, meu irmão, com a alma sedenta, com o coração sedento. Algo fica muito claro nesse texto: aquele eunuco, aquele oficial da rainha da Etiópia estava desesperado por Deus. Eu não sei se você prestou atenção e já pensou no contexto desse texto. Meu irmão, a Etiópia era bem longe de Jerusalém. A Etiópia ficava no continente, fica no continente africano, ao sul do Egito, ou seja, não era uma viagem de uma semana. Naquela época era uma viagem de meses. Meu irmão, no frio, no sol, no calor, enfrentando perigo, enfrentando malfeitores, numa viagem horrível, terrível. E o texto diz que ele estava voltando de Jerusalém, porque foi da Etiópia a Jerusalém para adorar em Jerusalém. Só que há algo aqui que o texto não diz e que é importante nós sabermos. O judaísmo, meu irmão, distinguia o pagão convertido em duas categorias. Olha que coisa interessante. Havia a categoria dos prosélitos justos. Então o homem perfeito, o homem de posses, o homem sem nenhum defeito físico, renunciava à sua fé, renunciava às suas tradições, e ele se circuncidava, jurava solenemente obedecer às leis, se dedicava ao estudo, à aplicação das leis, e ele então era aceito como um judeu, e agora podia então participar do culto, e podia até inclusive gozar dos privilégios daqueles que eram protegidos pela lei. Mas havia, meu irmão, uma outra categoria chamada prosélitos da porta. E quem eram essas pessoas? Eram pessoas que não eram aceitas no culto público. Deuteronômio, lá atrás, em Deuteronômio 23, verso 1, dizia o seguinte: qualquer pessoa com qualquer tipo de mutilação física não deveria ser aceita na congregação dos santos de Israel. Esse homem era um eunuco, e o eunuco era uma pessoa mutilada no seu corpo. Aquele homem, irmão, ia a Jerusalém, mas ele não podia adentrar o templo. Aquele homem ia a Jerusalém, e qualquer eunuco, ou melhor, qualquer prosélito da porta, não podia sequer estudar a lei. Um prosélito, meu irmão, como este eunuco, estudar a lei era um crime, era uma ofensa, passível até de punição com a morte. Então eu pergunto: o que esse homem estava fazendo em Jerusalém? Se ele não era aceito, se ele não era bem quisto, se ele era excluído, sequer podia entrar no templo, o que levava esse homem a sair da Etiópia e seguir até Jerusalém? Sequer se era aceito no culto público em Jerusalém. Sede de Deus. Sede de Deus. Alguém desesperado para encontrar Deus, encontrar um sentido para a vida, meu irmão, encontrar o que preenche o coração. E esse é o vazio de todos nós. Encontrar, esse é o desejo, a necessidade de todo homem, toda mulher, encontrar Deus, encontrar o que preenche esse vazio. E assim como aquele eunuco, meu irmão, muitas pessoas ao nosso redor estão em busca de Deus, estão desesperadamente procurando Deus, querendo algo que preencha o coração, algo que mude a vida, algo que dê sentido a essa vida que já perdeu o sentido faz tempo. Talvez no trabalho, na escola,
na família, pessoas que estão ao nosso redor sofrendo, pessoas que estão morrendo ao nosso redor, desesperadas à procura de Deus. Talvez indo a lugares sagrados, a peregrinações, procurando nas religiões orientais, procurando, meu irmão, nas seitas, nas filosofias, procurando algo que traga um pouco de alívio a esse coração. Mas quando você disser Espírito Santo, me mova, Deus com certeza vai te levar ao encontro dessas pessoas que estão procurando Deus. E não só procurando Deus, pessoas que procuram Deus, têm algum conhecimento da palavra de Deus, mas não entendem. Há uma pergunta crucial: você está entendendo o que você está lendo? Você já leu Isaías capítulo 53? Quem lembra de Isaías 53? Você lembra, Denilson? É um texto tão lindo. Para mim é a profecia messiânica mais completa, mais linda, mais perfeita do Antigo Testamento. Aquele texto que diz: ele foi moído, foi transpassado, foi ferido, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Como ovelha muda foi levado ao matadouro e não reclamou. Nele não havia beleza, não havia formosura, é como um do qual os homens escondiam o rosto. Meu irmão, para mim é tão claro, é tão límpido. Jesus na cruz, meu irmão, moído, castigado em sangue, em carne viva pelos nossos pecados. Mas aquele eunuco ali não entendia, não entendo, não estou sabendo do que isso fala, de quem esse texto fala. Quando nós nos movemos para fora, nós vamos encontrar muita gente assim, que tem um conhecimento de Deus, mas não entende o que esse Deus faz na cruz. Que, meu irmão, tem uma informação sobre Deus, mas não consegue entender a mensagem do Evangelho que salva, que renova, que restaura. E aí a pergunta seguinte é: o que você possui para compartilhar? Pensa. Se você segue o movimento do Espírito, o Espírito é a igreja para fora, Deus vai te levar ao encontro de pessoas que estão arruinadas, pessoas que perderam a esperança, pessoas que perderam a perspectiva, em lugares que você menos espera. Talvez o seu colega de escrivaninha no escritório, talvez o seu primo que frequenta a sua casa, o seu melhor amigo, e ele está cheio de dúvidas no coração, e ele tem um vazio no seu coração, e a pergunta é: o que você tem para compartilhar para ele? Porque, meu irmão, aquele homem que vinha de Jerusalém deveria estar saciado, porque ele acabara de vir do culto, ele acabara de vir de toda aquela estrutura religiosa, ele havia acabado de presenciar todo aquele culto carregado, toda aquela pompa, todo aquele ritual, mas ele volta vazio, com mais dúvidas talvez do que quando chegou em Jerusalém. Eu não entendo, não sei do que fala, não consigo identificar o que esse texto fala. E não é para menos, porque ele lia Isaías 53. E há algo que acontecia naquele tempo. O judaísmo, já no tempo de Jesus, havia perdido a esperança de interpretar esse texto de forma messiânica. Já no tempo de Jesus, havia um viés de interpretação que era feito da seguinte forma: o texto falava do próprio povo de Deus, mediante os sofrimentos do exílio e a restauração futura de Israel. Na época de Jesus, essa era a corrente de interpretação mais comum. Ninguém mais olhava para esses textos de Isaías, de Zacarias e outros tantos textos, meus amados irmãos, cristológicos, de profecias cristológicas, e aguardavam o Cristo. Haviam-se passado tantas décadas, tantos milênios, tanto tempo de silêncio de Deus, que o viés de interpretação mudou. O povo olhava para esse texto, textos principalmente como esse de Isaías, e diziam: esse texto fala de nós somos esse povo, nós vamos para o cativeiro e não reclamamos, e agora voltamos e Deus vai restaurar a nossa glória. Sem uma perspectiva cristológica, impossível entender o texto. Mas, para a sorte daquele eunuco, Filipe sabia quem era Cristo. E ele sobe. Se você prestou atenção no texto, o texto diz: a partir de Cristo. Filipe começa a explicar aquele texto. E ele vai por toda a Escritura, mostrando e falando o que as Escrituras diziam a respeito de quem é Cristo. O que nós temos para compartilhar? É interessante, meu irmão, nós não podemos nos esquecer. O cerne da missão é compartilhar o Evangelho. A igreja, meu irmão, não vive de obra de caridade. A igreja não vive para tornar o mundo um pouco mais colorido. A igreja não vive, meu irmão, para ser remendo na vida das pessoas. A igreja vive para anunciar o Evangelho, porque o Evangelho devolve a vida. O Evangelho restaura as estruturas, meu irmão, de vida. O Evangelho derrota
derrota os poderes da morte. O Evangelho, meu irmão, vai dignificar a vida das pessoas. O Evangelho, meu irmão, vai reestruturar aquilo que foi apagado pelo pecado, a imagem e semelhança de Deus em nós. Por isso o cerne da nossa missão é ir para o mundo, dizer aos perdidos o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que cura, liberta, restaura. Se nós não entregarmos o Evangelho, não há libertação, não há júbilo, não há vida, não há paz, não há reconciliação com Deus. O que nós temos para compartilhar com as pessoas? As pessoas não precisam da nossa religião, irmãos. O mundo está cheio de religião. As pessoas não precisam do nosso costume religioso, as pessoas precisam do Evangelho. Filipe compartilha as boas novas de Cristo. Quem é Cristo? E o que Cristo fez. Mas o texto segue. Precisamos de intencionalidade. Eu acho interessante como um homem e uma mulher podem se mover quando ele se entrega à direção do Espírito. Porque quando há o direcionamento do Espírito, não há lugar longe demais, não há dificuldade, não há barreira. Atos 1:8 diz: vocês vão e vão pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E, meu irmão, Jerusalém é fácil, Samaria já é mais difícil, porque é terra de gente impura. Até os confins da terra, pior ainda, porque era o paganismo que ameaçava o judaísmo. Mas é lá que você vai, intencionalidade. E quando o Espírito diz a Felipe: desce, põe-te na estrada, ele desce e vai. Quando o Espírito diz: acompanha essa carruagem, Felipe acompanha e vai. Quando o Espírito diz: fala, Felipe fala. Quando o Espírito, meu irmão, entende que a missão se cumpriu, ele leva Felipe ao outro canto e Felipe vai. Intencionalidade. Deus disse: ide pelo mundo. O meu compromisso então é cumprir a agenda de Deus, ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E aí uma outra pergunta que nós temos que nos fazer: há intencionalidade em mim de caminhar na direção daquele que não conhece o Evangelho? Meu irmão, talvez você tenha coragem de sair 1 milhão de vezes da sua casa para vir ao culto, mas não tem coragem de atravessar a rua e dizer para o vizinho que Jesus Cristo o ama e que se ele precisa de você, você vai ser sinal desse amor na vida dele. Talvez você tenha intenção de participar das atividades religiosas, ganhar conhecimento, fazer parte de uma comunidade de fé, mas nunca esteve na sua agenda o compromisso com Deus de fazer discípulo, de ser discípulo e fazer discípulos. E aí nós precisamos nos perguntar: há intencionalidade em nós de nos movermos na direção do não salvo? E nós concluímos: precisamos da plenitude do Espírito. Todo esse mover, meu irmão, não começa em Filipe, não começa em Pedro, não começa em João, não começa em Paulo, começa em Deus, o Espírito Santo de Deus. Há uma passagem muito interessante no Evangelho de João, e João é um evangelho todo diferente, é o único que não é sinótico. Quando Jesus ressuscita, o Evangelho de João diz que os discípulos não estavam de lado de fora do túmulo numa comitiva de boas-vindas para Jesus. Aliás, nisso os sinóticos entram numa concordância: só havia mulheres. E mais, as mulheres também não foram para saudar o Cristo ressurreto. Em todos os evangelhos, as mulheres mais corajosas do que os homens foram com mirra e incenso ao túmulo de Jesus. Depois você lê na sua casa. Mirra era o aroma que se passava no corpo para que o corpo fosse sepultado. Como Jesus morreu na sexta, sepultado às pressas, levantou-se o sábado era dia sagrado, não podia tocar no morto, porque tocar no morto era impuro ao ritual do judaísmo. Então enterra às pressas, a gente guarda o sábado, no domingo a gente tira a pedra, passa a mirra e enterra de novo. Os discípulos não esperavam ver Jesus ressurreto, e quando as mulheres veem Jesus, correm e falam: vocês não vão acreditar, nós fomos lá para levar mirra, levar aromas para embalsamar o corpo, a pedra foi rolada, um anjo apareceu e Jesus está ressurreto, e eles não acreditam. Pedro vai correndo até o túmulo e fala: não acredita, enquanto o túmulo vazio, eles não creem. E aí o Evangelho de João diz que quando Jesus estava ressurreto, já havia aparecido a Maria Madalena, os discípulos estavam reunidos a portas
trancadas. E o texto diz que eles estavam a portas trancadas com medo das autoridades judaicas. Você já imaginou? A portas trancadas. E a portas trancadas significa, meu irmão, que eles se trancaram, eles não foram trancados. Porque a ideia era, Jesus foi preso pela mão de Roma, ou seja, como um agitador político. Se nós formos identificados com ele, o castigo é o mesmo, crucificação. Por isso Pedro nega Jesus. Por isso, meu irmão, na hora que Pôncio Pilatos apresenta Jesus, ninguém está ao lado de Jesus, a pena era a mesma. Se Jesus foi condenado por Roma, implicar-se com Jesus era assumir o mesmo castigo, cruz. Eles fogem, eles estão apavorados, meu irmão, preso dentro daquela casa. Jesus chega então, atravessa a parede, entra e fala: paz seja convosco. Há um silêncio na sala. E aí ele fala para Tomé: Tomé, você não duvidou? Você falou que só acreditaria se visse os casos. Põe o dedo aqui. Senhor, você não põe o dedo aqui. Ceia com eles, come com eles. E Jesus fala: como o Pai me enviou, eu vos envio para fazer discípulos. E sopra sobre eles, simbolizando a descida do Espírito Santo. Perceba o que eu quero dizer. Até o Pentecostes, aqueles 12 homens eram 12 homens desacreditados, quebrados, decepcionados, frustrados, acovardados. Homens, meus irmãos, sequer tinham coragem de andar pelas ruas de Jerusalém com medo de ser identificado com Jesus. Homens, meus irmãos, Pedro sempre leva a culpa, mas que eu não tenho dúvida, qualquer um deles negaria Jesus, porque todos eles tiveram a oportunidade de estar lá com Jesus e nenhum deles é mencionado aos pés da cruz. Homens que se acovardam, se omitem, mas após o Pentecostes, após receber o Espírito Santo, eles rompem as barreiras, saem a pregar, saem a anunciar. Na primeira pregação, 3.000 vidas se convertem. Plenitude do Espírito Santo. O Espírito diz a Felipe: Felipe, vai. E ele vai. Nós somos enviados ao mundo, meus irmãos, para ser sal, para ser luz, para ser bênção, para anunciar o Evangelho pelo poder e pela graça do Espírito Santo. Que nós possamos pensar na nossa vida, qual o movimento que temos feito, e nesse movimento o que levamos para anunciar às pessoas. E de consciência, meu irmão, que se o Espírito não nos ungir, se o Espírito não nos usar, se o Espírito não nos instrumentalizar, nós nunca vamos fazer esse movimento. E nós vamos viver um eterno cristianismo voltado para nós mesmos. Que Deus nos liberte disso, num cristianismo egocentrado, num cristianismo autocentrado, mas que no poder do Espírito Santo nós possamos assumir esse compromisso de ir aonde o Espírito quer que nós estejamos, para ser luz, bênção, cura na vida de quem precisa de cura. Para onde temos nos movido e o que temos a compartilhar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.